Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e dessa vez com o mais novo curta animado da Disney, Versa, que praticamente acabou de estrear no Disney Plus e que ninguém viu porque aparentemente eles não fizeram questão nenhuma de divulgar, tá super escondido no catálogo, mas se você pesquisar Versa, você acha ele lá. Mas sério, assista, tem 9 minutinhos, incluindo a fala do diretor no início, e é maravilhoso. Que curta de bom gosto. E tem um monte de ponte pra gente criar, então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora criar pontes com Versa. Bom, como eu disse, o curta inicia com o diretor contando um pouquinho sobre a experiência pessoal dele que levou ele a produzir o curta. Uma experiência bem difícil de perder um filho no dia do seu nascimento. E aí ele conta um pouquinho sobre como ele e a esposa lidaram com o luto, né, com a perda, de uma forma bem diferente um do outro. E ele aprendeu muito com ela a encarar isso tudo de uma outra forma, o que o ajudou bastante a passar por esse momento tão difícil. E é aí que o curta começa de fato, a gente vê o relacionamento ali de um casal, só que eles são, na verdade, representados como universos inteiros. E isso acaba sendo um pouco lúdico, mas por outro lado também muito bonito. A música é linda, a animação não tem falas e o relacionamento dos dois ali é transmitido só através então do visual e da animação em si, que acontece praticamente numa dança, né, que parece tipo aquela dança de patinação no gelo. Mas o que eu acho interessante deles serem representados como universos é que o tema da animação é a perda, é o luto. Mais especificamente aqui no caso, o luto, a perda de um bebê que estava para nascer. E essa dor, a dor da perda, do luto, é uma dor universal. Praticamente todo mundo já viveu ou ainda vai viver uma dor parecida com essa, e também é uma dor que parece que tem o tamanho do universo. Eu particularmente não passei por essa aí que o filme apresenta, de perder um filho, ou um filho que ainda estava no ventre, né, da mãe, mas eu imagino que deve doer muito, e o filme representa isso muito bem, mostrando ali a expectativa que eles tinham, né, da chegada do bebê e tudo mais. Para começar com as pontes, eu já acho saudável que o filme trate de um casal que vai ter um filho. E esse filho, mesmo ele ainda estando na barriga da mãe, ele já é visto e tratado como um bebê, como um ser humano, como um filho de fato. E não simplesmente como um feto, né? Como muita gente diz por aí hoje em dia. É uma ponte porque a Bíblia trata a gente dessa forma também, como seres humanos importantes desde o ventre da mãe. Desde a nossa concepção, Deus já está nos tecendo, trabalhando na nossa vida. E a vida do bebê dentro do útero deve ser valorizada assim também. É por isso que na animação aparece ali na barriga da mãe já essa luz igual a que a gente vê no coração da mãe e do pai. Só que algo terrível acontece e a luz ali no ventre se apaga. Não era para ser assim. Olha, nunca foi da vontade de Deus que nós passássemos por tamanho sofrimento, mas por causa da nossa rebelião contra Ele, a gente acaba passando por muita coisa sofrida. Em seguida, eles têm que lidar então com essa perda, né, com o luto, mas cada um dos dois lida de uma forma diferente. A mãe, ela quer estar presente ali no ambiente, né, no quarto do bebê, e ela sente de fato essa dor, e é uma dor tão grande que acaba quebrando ela por dentro. O pai, no entanto, ele tem medo dessa dor, ele não quer sentir isso, esse sofrimento todo, então ele tenta se afastar. E por amor à esposa, ele tenta puxar ela para longe daquilo também. Só que ela acha importante, tanto ela quanto ele, viverem aquele momento ali, né, de tristeza, de luto juntos. E aí no fim, como eles discordam um do outro, eles acabam se afastando, se separando. Como ela decide encarar a dor, essa dor tão profunda vai quebrando ela cada vez mais a ponto dela ficar inteira quebrada
e só aí ela começa a se curar, né? Uma luz começa a invadir essas rachaduras no seu corpo. E aí ela vai procurar o marido. Quando ele a vê, ele percebe que ela tá melhor, então ele decide segui-la. Ele vai até o quarto do bebê, ainda é muito difícil para ele estar ali, mas ele encara a situação e ele fica muito mal também, né? A dor invade o corpo dele, ele fica todo quebrado também. Mas aí os dois juntos, eles são acolhidos um pelo outro e isso regenera o corpo deles, né? Eles passam por esse processo de cura. Veja, a gente não pode fugir o tempo todo das nossas dores, sabe? Ficar sempre evitando o sofrimento. A gente precisa encará-los. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Quando a gente se abre e fala dos problemas que a gente está enfrentando, dos sofrimentos que a gente está passando com outras pessoas de confiança, a gente dá oportunidade, então, para Deus nos curar juntos. Porque todo mundo tem problemas. Se a gente ficar só fugindo deles, fingindo que eles não existem, né, guardando eles lá no fundo da alma, eles vão ficar lá. Eles não vão deixar de existir. Eles só vão impedir a nossa cura de fato. Os dois continuam com aquelas marcas, né, da dor, da tristeza, do luto, mas agora elas são cicatrizes bonitas, né, de algo que eles passaram sim, mas algo que impulsiona eles para frente. E assim eles prosseguem, né, juntos no relacionamento deles, de intimidade, de sincronia. É algo lindo a dança que eles vão fazendo juntos a partir desse momento. E com o tempo eles decidem tentar de novo e finalmente nasce uma nova vida. Não que ela substitua a primeira, mas é um novo começo, é uma nova história. E é lindo que a vida não tenha ficado estagnada naquele momento de sofrimento, por mais doloroso que ele fosse de fato. Mas o que eu acho mais lindo de tudo é a forma como o curta termina, porque eles olham para o céu e aí eles veem uma outra estrela brilhando, semelhante a que eles têm, né, no coração de cada um deles, que demarca então a vida de um ser vivo, mas ela tá lá, no meio do universo, o que me remete a um outro personagem, né, o criador do universo. E ele bem sabe como é a dor de perder um filho, que aliás foi identificado no nosso mundo através de uma estrela em Belém. Só que o mais intrigante é que quando a estrela brilha, ela também remete à forma da cruz. Então, se por um lado ela representa a vida no curta, por outro ela representa o sacrifício de Jesus, que redime todas as coisas através da sua ressurreição, levando a nossa história para frente, né? Prosseguindo através de toda a eternidade. E essa é a história diversa. A história do diretor, Malcolm Pierce, mas também a história de cada um de nós, das nossas dores, das nossas perdas e de como, quando a gente para de fugir e encara o quanto tudo aquilo nos afeta e nos quebra por dentro, mas nos deixamos abraçar, somos curados, redimidos e avançamos por uma nova vida que jamais conhecerá o sofrimento outra vez. E essas foram as minhas pontes com Versa. Se você assistiu esse vídeo aqui, mas ainda não assistiu o curta, por favor, vai lá ver, porque você não vai se arrepender. Ele é de uma beleza e de uma sensibilidade muito profundas, tocando as emoções e a alma de um jeito que, por mais que eu use palavras, eu não conseguiria descrever. No mais, siga o Ponte do Reino nas redes sociais, compartilhe esse vídeo, o conteúdo do canal por lá, com seus amigos e familiares. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.